Olá, meu nome é Kleber Fervença, sou neuropsicanalista e tenho uma pergunta séria para vocês e muitas vezes que ninguém fez. Quem cuida de quem cuida? Se você não está passando por essa situação, se você não vive isso, talvez você não entenda nem o motivo da pergunta. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho do olhar que eu criei para mim, para essa nova história que eu estou escrevendo, e convido vocês a estarem aqui acompanhando comigo um pouco dessa história e de tudo aquilo que ela está me proporcionando. Bom, primeira coisa, né, quem não sabe ainda, eu tenho, graças a Deus, minha mãe vive comigo hoje, ela tem Alzheimer, tem algumas limitações mais psíquicas do que físicas. Claro que por causa da idade também a locomoção fica mais lenta, a motricidade fica um pouco limitada. Mas por que eu estou falando isso? Porque desde que eu me decidi, né, eu escolhi cuidar dela, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa impactou na minha vida. Como escolhas, como projetos que tiveram que ser repensados, porque a minha presença era necessária aqui. E aí, no primeiro momento, a gente fica um pouco confuso, até mesmo se vai conseguir ter uma vida de qualidade, se a gente vai resgatar uma vida de qualidade. E o que eu descobri com esse tempo? Que sim, é extremamente possível. E é isso que eu quero partilhar com vocês. Às vezes nós queremos compartilhar as tarefas do dia a dia, às vezes a gente queria ajuda para a rotina que fica às vezes pesada, mas o que eu descobri? Enquanto nós esperamos os outros fazerem alguma coisa por nós, quem vai adoecendo é quem cuida. Isso é um fator que já foi provado por N estatísticas que muitos dos cuidadores acabam adoecendo ou no processo do cuidado ou após a partida da pessoa que está sendo cuidada, ou porque se perdeu grande parte da rotina que era em função daquela pessoa, ou porque perdeu-se o sentido, porque a sua vida social foi minando nesse tempo todo, porque você não tinha mais as suas relações sociais, e isso ficou muito limitado. E aí o que eu entendi? Que essas queixas, essas dores, apesar de serem invisíveis para a maior parte das pessoas que não vivem isso, elas acabam sendo devastadoras. Por quê? Porque essa pessoa que adoeceu cuidando também vai necessitar de um cuidador. Isso vai virando uma corrente de dependência, de tristeza, de depressão. Sabendo disso tudo, sabendo que isso traz uma série de questões, de questionamentos, olhando para minha própria história, olhando para tudo aquilo que eu aprendi em psicanálise, em neurociência, em neuropsicanálise e outras linhas terapêuticas, que isso deveria mudar e deveria mudar a partir de mim. Através, primeiramente, daquilo que, do jeito que eu vejo a situação. Aquela situação que aparentemente no início pode parecer um cárcere privado, ela na verdade pode ser uma grande oportunidade de uma série de coisas. A primeira coisa é olhar para a própria vida e reavaliar o rumo e o trajeto. Porque muitas vezes a gente acredita que o percurso acabou. Simplesmente isso. Isso faz com que a sua expectativa das coisas, os sonhos acabem morrendo. O que vai gerando ansiedade, o que vai gerando tristeza, que vai gerando depressão e assim por diante. Então a gente precisa parar esse processo. E como a gente para esse processo? Tomando novamente as rédeas da vida. E como que se faz isso? E aí o que eu descobri neste tempo? Que vai fazer sentido e é parte da resposta. Eu tenho que ver a vida de uma maneira diferente. Eu tenho que fazer, então, desses momentos, momentos que sejam de prazer e não de dor. Que sejam leves e não tão pesados. Porque com a rotina, normalmente nós acabamos escolhendo opções de ficar cada vez mais em casa, já que não conseguimos ninguém para cuidar da pessoa, ou ainda que consigamos alguém para cuidar da pessoa,
Fica sempre aquela preocupação se ela está bem, será que a pessoa está cuidando do jeito que é necessário ser cuidado. Isso vai fazendo com que aconteça um desligamento automático da vida social. E se a gente começar a quebrar isso? Porque a primeira matemática nossa, vai dar muito trabalho para sair. Vai ter que ter um tempo certo, porque a pessoa de repente não consegue ficar muito tempo num lugar só. Vai demorar muito tempo, porque por causa da limitação física, não é todo lugar que é acessível, não é todo lugar que tenha propostas para quem tem essa situação. É, Será que a pessoa, né, que está sendo cuidada vai gostar? Será que, por exemplo, se precisar de, de eu ficar mais tempo ou menos tempo? Resumindo a conversa, a gente começa a procurar uma série de obstáculos, onde a escolha natural acaba então sendo: é melhor ficar em casa. E a casa, que era para ser um lugar de abrigo, de acolhida, de aconchego, acaba virando também um lugar adoecedor. Por quê? Porque a rotina, essa rotina de falta de esperança, de falta de ver vida, de falta de ter contato com a vida, vai nos desligando da vida. Eu vou repetir. A ausência de ver a vida em movimento, em estar em movimento com a vida, vai desligando a própria vida. As pessoas acabam virando zumbis. E parece que o olhar sempre vai ser para baixo e nunca para o alto, para um sonho, porque parece que eles foram enterrados. E eu quero dizer para você que isso a gente pode reverter. A gente deve reverter para a saúde de todos. Porque o cuidador que não é cuidado vai adoecer e vai precisar de outro cuidador. E essa corrente negativa de cuidado, de dependência, tende a nunca acabar se alguém não parar e assumir novamente o comando da vida. Mas como que eu vou ter o comando da vida, Kleber, se na verdade eu tenho uma bagagem ou uma passageira, ou um passageiro, ou vários, que não permitem que eu vá? Então é necessário ir todo mundo. E é sobre isso. A gente começa a partir de hoje uma série de vídeos apresentando para vocês locais, né, que a gente selou, que a gente carimbou como cuidando de cuidadores. São as pessoas que têm esse olhar, são as pessoas e locais que nos permitem fazer processos que vão deixar a vida mais leve, seja através do que o resort ou local oferece, seja por causa de uma alimentação, seja por causa de um processo autoterapêutico que eu estarei ensinando nos locais, usufruindo das coisas no olhar, numa ótica terapêutica. Então, por exemplo, na hora que você está tomando café, aonde está a sua cabeça? Está só a pessoa que está sendo cuidada? Será que eu consigo ver a vida em movimento e convidar a pessoa a ver também? Será que eu não consigo enturmar? Eu, Kleber, não consigo me enturmar? Será que eu não consigo enturmar a pessoa? Entendem? Às vezes a vergonha, às vezes a própria necessidade sempre vai ter a tendência de encapsular, em fechar. E a força que eu estou convidando para você ter é para abrir, é para expandir. Então, acompanhem essa série de vídeos, vocês vão entender bem o processo. Inclusive, claro que, como são instituições parceiras, a gente vai estar deixando também os contatos para você, caso queira, para entender até se aquele local tem é adaptado, por exemplo, para a pessoa na qual você cuida. Mas eu falo para você, isso é fundamental. Isso não é uma questão não é luxo. Isso não é luxo. Isso substitui muito remédio controlado, inclusive. Por quê? Porque eu estou dando a chance de poder viver, de usufruir, de me premiar, de me presentear. Não de uma maneira negativa, porque eu não estou me presenteando com um prato enorme de comida, de doce, de chocolate o dia inteiro. Que isso, além de poder dar um alívio momentâneo, né, de liberar hormônios da alegria, do prazer, logo na sequência vem as consequências, vem o sobrepeso, vem outros problemas.
E a ideia é como que eu posso me premiar sem me prejudicar. Então, acompanhem. Eu garanto para vocês que essas dicas que virão vão mudar o seu jeito de ver a vida. Depois você coloque nos comentários, por favor, se você experimentou isso, se você experimentou essas dicas, quais são suas dores, você que está, que se sente sozinho. Inclusive, está sendo criado, eu não sei se já nessa postagem do vídeo vai ter, mas lá nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, você vai ter o link dos locais, obviamente, né, para convidar você a conhecer os locais. E vai ter dois grupos. Um grupo onde você é cuidador e você quer ter outras pessoas para compartilhar, para conversar e perceber que não está sozinho. E um segundo grupo que quer fazer o turismo terapêutico, que é estar podendo usufruir de tudo e estar cuidando da mente. Porque aonde você vai, o problema vai junto. Às vezes fisicamente, às vezes literalmente, às vezes psiquicamente. E a ideia é como tratá-lo. Como eu posso cuidar de mim sem perder tudo aquilo que o ambiente tem a me proporcionar e sem deixar de cuidar de quem está comigo. Então, vem comigo por essa série incrível e você com certeza não vai se arrepender. Até lá!